Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para falar sobre a prevenção e sobre o mês do Outubro Rosa. Eu sou a Amanda, eu sou analista de conteúdo da equipe do marketing e a gente está aqui com o Dr. Mário Filho, que vai falar um pouquinho sobre ele. Olá pessoal, sou o Dr. Mário Feitosa Filho, eu sou cirurgião oncológico, titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica e sou o presidente da Regional São Paulo, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Muito prazer ter você, Obrigado, conhecer. prazer. Muito obrigada por participar desse momento, para a gente é muito importante, a gente sabe o quanto é importante, né, a prevenção do câncer de mama. E a gente vai primeiro começar explicando como surgiu, e aí eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como surgiu o Outubro Rosa, como que ele começou, como veio essa iniciativa. Então, primeiramente o câncer de mama é o câncer mais frequente e que mais afeta as mulheres do mundo inteiro, né? E o Outubro Rosa, ele começou nos Estados Unidos, tinha uma fundação da Susan G. Komen, né, que ela fazia uma corrida chamada Run for the Cure, né, e ela entregava os lacinhos rosas, né, e essa corrida acontecia no mês de outubro, né? Isso virou uma tradição, né, e essa tradição foi sendo replicada por todos os Estados Unidos até que ele foi reconhecido esse mês de outubro pelo Congresso americano como o mês da conscientização do câncer de mama, né? E isso tomou uma proporção mundial. No Brasil, aqui no começo dos anos 2000, começaram a iluminar os monumentos, começou a iluminar o obelisco de São Paulo com a cor cor-de-rosa, representando o movimento e o mês da conscientização, né? E anualmente todas as sociedades reconhecem esse mês como um mês importante na conscientização de prevenção do câncer de mama. E em 2018 virou uma lei, né, que o mês de outubro deve ser reconhecido como o mês oficial da prevenção e conscientização do câncer de mama. Então começou daí. Se estendeu para as outras cidades, né? Por exemplo, em Brasília a gente tem ali o eixo monumental todo iluminado. Não, virou uma tradição você iluminar. O Cristo já foi iluminado, certo? A Estátua da Liberdade já foi iluminada. Todo ano, esse mês, o Cristo vai estar iluminado de rosa, sem dúvida nenhuma. Com certeza. Né? E aí a gente podia falar um pouquinho mais sobre dados de como que as mulheres são impactadas, né? Quais são os dados, assim, de casos, você falou que são 2 milhões no mundo, né, de casos de câncer de mama. Sim, por que é importante falar de câncer de mama? Porque, como eu falei, é o câncer que mais afeta as mulheres no mundo inteiro, certo? Para esse ano estão sendo esperados no mundo inteiro mais de 2 milhões de casos, né? E também é uma das maiores causas de morte em mulheres por câncer, é o câncer de mama. 2020 foram mais de 600 mil óbitos no mundo inteiro, tá? E no Brasil, para 2021, que é os dados do Instituto Nacional de Câncer, que é o INCA, né, que faz toda a estatística do câncer no Brasil, né, a gente está esperando 66 mil novos casos de câncer de mama, tá? Em 2020, certo? O dado ajustado foi 15 óbitos para cada 100 mil mulheres afetadas por câncer de mama, né? Isso acontece de maneira em todas as regiões do Brasil, tá? Mais na região sul e sudeste, tá? E a única região onde o câncer de mama é o segundo lugar é a região norte, que ainda é o câncer de colo uterino, tá? Nas demais regiões e em todos os lugares do mundo, o câncer de mama ainda é a principal causa de morte por câncer. É um dado curioso, né? Para as mulheres começarem a prestar mais atenção em si, até para elas terem uma ajuda, né, de alguém incentivando que elas precisam fazer isso. E aí, falando nisso, como que as mulheres podem se prevenir? Então, é importantíssimo, assim, não é uma questão só, é uma questão de saúde pública. Isso precisa realmente de incentivo e movimentação, tanto do Ministério da Saúde com as suas políticas de rastreamento, como das sociedades. Eu represento a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Existe uma sociedade de mastologia, Sociedade Brasileira de Mastologia, certo? E essa sociedade, junto com o Ministério da Saúde, ele tem recomendações e tem ações de prevenção, né, para que a gente possa detectar cada vez mais precocemente. Então, como isso ocorre? O Ministério da Saúde, hoje, ele preconiza o rastreamento de câncer de mama, certo? A partir dos 50 anos de idade, né? De 50 a 69 anos de idade deve ser feito o rastreamento com mamografia, tá certo? Nessa faixa etária para toda a população de mulheres no Brasil, né? A Sociedade Brasileira de Mastologia e os países desenvolvidos, né, Estados Unidos, Europa, tem uma recomendação um pouco mais agressiva, né? A gente recomenda uma mamografia anual, certo? Para todas as mulheres acima de 40 anos que têm um risco habitual de desenvolver a doença.
ou seja, todas, né? Esse risco ele pode ser aumentado se tiver algum histórico familiar, né? E esse rastreamento, então, deve ser antecipado para os 30 anos, tá? Mas isso é a medida de saúde pública, tá? Isso não exclui a possibilidade da mulher se conhecer a si própria e detectar na sua mama algum problema, certo? Que necessite dela ir ao médico para procurar o auxílio, tá? Tanto que, atualmente, né, a gente já não recomenda mais o autoexame de mamas, que é uma coisa que ficou consagrada por muitos anos, tá certo? Por que a gente não recomenda mais? Porque hoje o objetivo é a gente detectar o mais precocemente possível o câncer de mama. E o câncer de mama, ele se apresenta de duas maneiras. Ele pode se apresentar como um nódulo palpável, tá certo? Mas ele pode também se manifestar como uma calcificação agrupada. Nesse caso, seriam lesões que seriam impossíveis de ser palpadas, tá? Sim. Então, por isso que a gente não está mais recomendando o autoexame de mamas, tá? Sim. Porque os estudos mostram que a capacidade da mulher detectar um nódulo menor do que 2 centímetros é muito pouco. Essa detecção ficava em torno de 35%. E um nódulo de 2 centímetros já representa uma doença avançada, né? Os nódulos menores de 1 centímetro, uma vez detectados por uma mamografia, que é o exame preconizado, certo? A gente chega a uma taxa de cura até de 95%. Ou seja, o objetivo é detectar muito cedo, né? E o autoexame do jeito que era feito, né? Que era explicado uma técnica com periodicidade que a mulher deveria fazer. E depois, se ela detectasse algum problema, procurar um médico, isso estava inibindo o diagnóstico precoce da patologia, tá? Entendi. Eu tenho na minha família alguns casos, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores. Eu tenho alguns casos da minha família, então isso para mim já é um hábito, né? Como a gente teve casos, né? Eu tenho inclusive um tio que teve câncer de mama, ele fez cirurgia, ele fez o tratamento. Eu tenho uma outra tia que também teve, e assim, foi um baque para a família, porque ela era o alicerce. Então, a partir disso, eu criei esse hábito. Então, eu sempre faço as minhas consultas, mesmo não sendo a parente de primeiro grau, que é uma coisa importante de ressaltar, né? Quando você tem um parente de primeiro grau que teve um câncer, você tem que ter um acompanhamento mais... Sem dúvida. Mais próximo. Mas eu criei esse hábito, então eu vou ao mastologista, eu vou ao ginecologista, eu faço todos os exames. A minha mãe, que tem os irmãos, então ela faz anualmente, sempre para prevenir. Então é muito importante fazer os exames corretos, né? Se conhecer o seu corpo. Com certeza. Conhecer o corpo é muito importante. Então, assim, porque qualquer coisa diferente que você vê, você tem que procurar ajuda, com certeza. E é muito importante isso. Tem que fazer as consultas, gente. Não esqueçam de fazer suas consultas, de tomar cuidado com o seu corpo. É muito importante. Então, saúde sempre de primeiro. Em relação a isso aí, a gente tem que dizer o seguinte: apesar de todas as medidas, o câncer de mama ele continua aumentando a sua incidência nos últimos 40 anos, certo? Então, assim, é por isso que eu estou dizendo que tem que ter uma ação do governo, medidas de saúde pública e das sociedades, certo? Por quê? Porque muitas mulheres ficam inibidas de ir no médico, de ter a mama examinada. A mamografia, as mulheres reclamam que a mamografia é dolorosa, é um exame chato, né? Então, assim, tem que haver uma proatividade das entidades e do governo em relação a isso aí, mas isso nada impede, certo? De que a mulher se conheça e que faça suas consultas periodicamente, né? Na verdade, a ação de saúde pública, ela tem por objetivo minimizar uma população muito grande, né? Por isso que a mamografia é o quê? A mamografia é um exame que a gente chama de screening, né? Que a tradução seria rastreamento. Todo exame de rastreamento tem que ser um exame de baixo custo que tem um alto impacto, né? Autoexame tem baixo custo? Tem, porque custo zero, mas não tem impacto. Né? Eu só consigo detectar cânceres avançados e a gente preconizar isso aí pode evitar que as pessoas procurem. Eu estou palpando a minha mama, não estou vendo nada, então eu não preciso ir no médico, não preciso fazer aquele exame chato de mamografia. Sim. Mas é o contrário. Esse mês de Outubro Rosa, um dos grandes objetivos é que a gente tem que conscientizar as mulheres, certo? A seguir as recomendações. Tá? Se for possível, seguir a recomendação mundial de começar aos 40 anos, seria o ideal, é o que a gente acha que é o mais ideal. Tá? Apesar do Ministério da Saúde preconizar a partir dos 50. Tá? Mas assim, de maneira individual, a mulher se preocupar
E prestar atenção no seu corpo é extremamente importante. Se você tem menos de 30 anos e você nota que tem alguma coisa esquisita no seu corpo, um nódulo na sua mama, você tem que imediatamente procurar um médico e reportar, tá bom? Isso é o que vai realmente ter impacto. Eu também já passei por isso, né? Eu fiz uma consulta, foi detectado na consulta e daí eu já fiz todos os exames, faço acompanhamento anual, justamente, mesmo sabendo que não é câncer, é benigno e tudo mais, mas eu mantenho esse hábito de sempre fazer o acompanhamento. Então, assim, as outras faixas etárias, assim, quando a gente fala medida de saúde pública e rastreamento, na estatística a gente vê qual é o grupo de mulheres que é mais acometido por aquela patologia. Ou seja, a gente tem um grande grupo de mulheres com câncer de mama, com certeza após a menopausa, depois de 50 anos de idade. Isso não exclui que ele possa aparecer em outras faixas etárias. A outra coisa é que a gente está falando de câncer, mas existem as patologias benignas da mama, né? A gente tem tumores benignos, certo? Que não vão ter a mesma gravidade de um câncer de mama, certo? Mas são coisas que merecem uma atenção, merecem uma consulta no seu médico ou mesmo uma indicação mastologista. Existem tumores benignos da mama, né, como os fibroadenômaos, que aparecem em mulheres jovens, certo? Logo após a primeira menstruação começa a desenvolver esses tumores, e às vezes são tumores até grandes. Eu já operei fibroadenomas de mais de 10 centímetros, que deformam a mama da mulher. Então são coisas que existem também, né? Uma coisa é a medida de saúde pública, para a gente evitar o câncer, que é extremamente letal. Como eu falei, detectado precocemente, 95% de chance de cura, né? Se você detectar esse nódulo, que é o mais detectável ao autoexame pelos nossos estudos, que tem mais de 2 centímetros, a taxa de cura já cai lá para abaixo de 50%. A gente não pode deixar isso acontecer, entendeu? Esse aqui é a grande mensagem da coisa. Então, gente, como o Dr. Mário falou, é muito importante esse acompanhamento, é muito importante se conhecer, é muito importante estar sempre de olho na sua saúde, e as mulheres principalmente, porque a gente tem muita coisa aqui que precisa ser cuidada, né? E eu queria que você deixasse uma mensagem incentivando as nossas mulheres a se cuidarem, a se prevenirem contra o câncer de mama. Com certeza. Então, assim, o Outubro Rosa é talvez o mês mais icônico na prevenção de todos os cânceres de maneira geral, né? E ele realmente vem para trazer essa mensagem que as mulheres elas têm que seguir essas recomendações que a gente está dando aqui em relação à prevenção, porque a gente detectando essa doença precocemente, a chance de se curar é muito grande, a chance de precisar de cirurgias pouco mutilantes, certo? É muito grande, né? Porque a gente sabe, se o câncer for detectado precocemente, eu não vou precisar tirar uma mama inteira de uma mulher, tá certo? Então, esse mês inteiro, todo esse movimento, que não está acontecendo só no Brasil, ocorre no mundo inteiro, ele vem para chamar atenção todo ano, com muito empenho de todas as sociedades e do próprio Ministério da Saúde e dos governos do mundo inteiro, né? Que a gente tem que se cuidar, tem que fazer os exames que são recomendados, né? Que as mulheres busquem esse tipo de ajuda, que elas não fiquem acanhadas pelo exame da mama, pelo incômodo que a mamografia pode trazer, certo? Que apesar disso tudo, isso pode salvar uma vida, pode evitar uma mutilação na mulher, né? Você operar a mama de uma mulher é uma coisa particularmente muito difícil para a mulher ter um tratamento dessa maneira, e a gente venha no Outubro Rosa justamente dizer que isso tudo pode ser evitado, né? E que vale muito a pena a gente seguir essas recomendações para a gente evitar doenças avançadas e todo o sofrimento que isso traz. Com certeza. Tá? É isso, gente. Se cuidem, se previnam. Eu queria agradecer. Obrigada, mano. Eu até fiquei emocionada agora porque eu lembrei da minha tia e de todo o processo que ela passou. Sim. E foi extremamente dolorido, eu sei como é. Então, gente, se previnam, porque é muito importante. Muito obrigada pela oportunidade. Nada, mano. Eu que agradeço. Gente, ficamos por aqui. Se previnam e até a próxima. Tchau, tchau.